Capítulo 5 – Harmonia familiar. Uma das condições mais importantes para se ter estabilidade emocional é o casal estar em harmonia, para que a criança perceba que é fruto do amor entre duas pessoas que lhe querem bem. No entanto, muitos casamentos se desfazem e a criança continua precisando se sentir segura e amada, tanto pela mãe quanto pelo pai. Mas mesmo com a separação é possível, sim, dar aos filhos essa estabilidade, sendo preciso, para conseguir isso, os pais adotarem a medida de, em nenhuma hipótese, falar mal um do outro. Quando o filho está na casa da mãe, por exemplo, tem de ser proibido falar mal do pai ou da madrasta. A verdade é que isso não é saudável nem quando os pais estão casados. Não devemos desautorizar o cônjuge na presença dos nossos filhos. É importante, portanto, que os pais tentem ao máximo conversar sobre a educação das crianças, com o objetivo de chegar a um acordo. É óbvio que não há um alinhamento total, porque duas pessoas diferentes não farão exatamente as mesmas coisas, nem é desejável que o façam. A pluralidade, a diferença entre pai e mãe, ajuda muito na formação da personalidade das crianças. O que não pode haver é atrito entre os pais. Se o filho fica muito tempo na casa da mãe, indo para a casa do pai apenas nos finais de semana, e a mãe o forma adequadamente, as lacunas física, emocional e da inteligência são preenchidas de maneira a fazê-lo perceber as coisas como elas são. Nesse contexto, são importantíssimos os diálogos, a conversa, a presença e os momentos em que a criança consegue se abrir. Oscilamos entre o medo de ser autoritários e o de ser permissivos demais. Muitas vezes, em caso de pais separados, um deles se esforça para ser firme e educar os filhos corretamente, e o outro aproveita para dar algumas liberdades a mais. Como saber se estamos sendo muito autoritários ou muito permissivos? Descobrimos a resposta ao olharmos mais para os nossos filhos do que para nós mesmos. Quando a definição de uma rotina, regra ou orientação estiver voltada para nós, por estarmos de saco cheio, por não aguentarmos mais, por querermos nos livrar do problema, provavelmente perderemos a mão e seremos permissivos ou autoritários demais. Por outro lado, quando olharmos para o bem da criança e nos focarmos em escolher coisas que sejam boas para o desenvolvimento de sua harmonia, da sua segurança e do seu bem-estar emocional, acertaremos no que diz respeito aos critérios e definições. E se por acaso errarmos, saberemos reverter a situação. Não deve haver problema nenhum em mudar de planos, caso haja necessidade. Algumas mães coléricas e sanguíneas têm, por temperamento, tendência a ser rígidas e firmes demais na criação dos filhos. E muitas vezes isso pode fazê-las cair numa espécie de autoritarismo, uma prática egoísta de autoridade. A criação de rotinas, de regras, de castigos, nada disso está voltado para o bem, para o desenvolvimento e para a autonomia do filho, e sim para a vontade do adulto. É comum essas mães apenas reagirem aos comportamentos de seus filhos, e por estarem irritadas, se tornam autoritárias. Isso mostra que elas não têm nenhum domínio das situações. Outras mães, ao contrário das coléricas e sanguíneas, são permissivas demais. Têm medo de perder o amor do filho ou sentem culpa por não estarem sempre por perto, já que trabalham fora de casa. Na relação com os filhos, elas evitam pedir ou ordenar coisas corriqueiras, o que, no outro extremo, também é um erro. Toda a autoridade deve ser voltada para a educação da criança. Portanto,
preste atenção em qual é o seu comportamento. Está apenas reagindo às situações ou tem um plano educativo pensado e estruturado? Mesmo ficando em casa o tempo todo, não se deve perder esse projeto de educação e apenas reagir ao que acontece. Caso isso ocorra, você se torna uma pessoa sem paciência, irritada, chata, um general que vê os filhos como soldados. É necessário parar e pensar em como juntar autoridade real, firmeza, amor e carinho, já que tais coisas não são excludentes. Isso tudo é possível. O carinho pode coexistir com a autoridade sem nenhum problema. E um ambiente que mescla essas duas coisas facilita futuras conversas sobre sexualidade. É preciso destacar outra coisa muito importante na construção desse ambiente emocionalmente estável. É que a presença de ambos, homem e mulher, é importante para a educação da afetividade das crianças, porque as referências de figura masculina e feminina como exemplos são cruciais. Uma menina que tenha um pai presente irá procurar, em geral, relacionar-se com homens cuidadosos, atentos e carinhosos como ele. Isso de fato acontece. Isso não quer dizer, no entanto, que se, por força das circunstâncias, a menina não tiver uma presença masculina, ela necessariamente terá problemas com a formação da afetividade, sobretudo se a mãe conseguir manejar bem a situação. A mãe, por ser também do sexo feminino, será um espelho para a menina. Essa situação é mais complicada no caso dos meninos, que precisam se espelhar em homens. O que normalmente acontece é que uma figura masculina, seja o avô ou um tio, ou então o padrasto, acaba sendo a referência masculina para essa criança. Nesse caso, a mãe precisa manter por perto referências masculinas que sejam realmente boas para o filho. E mesmo que pai e mãe sejam presentes e figuras exemplares, ainda assim é natural que, a partir dos 12 anos, tanto os meninos quanto as meninas comecem a olhar para o mundo exterior, para fora do ambiente familiar, em busca de outra figura masculina, no caso dos meninos, ou feminina, no caso das meninas, diferente dos pais, nas quais possam se espelhar. É necessário que tenhamos, então, ao nosso redor pessoas que ajudem os nossos filhos a ser mais virtuosos. Logo, as boas amizades dos pais são de suma importância. Normalmente, essa referência vem dos professores do colégio, que são os adultos com quem os filhos têm mais relação fora os pais. Por isso, é importante sabermos quais ideias esses professores cultivam, porque é deles que, provavelmente, começarão a vir as ideias dos nossos filhos. Enfim, ter nos pais um modelo de estabilidade emocional ajuda muito, mas não é o bastante. É claro que, se a criança convive com seus pais e eles são zelosos com outras pessoas, isso vai ter um grande impacto sobre a formação dela. No entanto, mais uma vez, digo que é insuficiente. Os pais precisam sensibilizar os filhos para as virtudes, conversando com eles num clima ameno, enaltecendo o valor de ajudar e compreender as pessoas, entre outras coisas. É preciso educá-los para que se comprometam e sejam responsáveis, porque a preguiça e o egoísmo matam qualquer tipo de maturidade emocional, e ao mesmo tempo dar a eles uma abertura para que consigam falar de seus sentimentos sem que os ridicularizemos, pois do contrário, não conseguirão conversar sobre assuntos que lhe pareçam espinhosos. O maior benefício que teremos ao modular a atividade dos nossos filhos
será o de fazer com que eles aprendam a amar o que de fato merece ser amado. É verdade que as boas ações nem sempre parecem atraentes, mas quando educamos o sentimento e a afetividade das crianças, as virtudes exigem delas muito menos esforço, porque elas chegam inclusive a desejar os bens mais difíceis, não se importando em ter de enfrentar obstáculos para conquistá-los. Esse é o grande desafio. A educação da afetividade tem de unir, na medida do possível, o querer e o dever. Temos a obrigação de estimular nossos filhos a viver bem a sexualidade. É cada vez mais cedo que acontece a exposição a aspectos complicados da vida sexual, para os quais os nossos filhos, na maior parte das vezes, não estão devidamente preparados, pois são ainda imaturos emocional e racionalmente. Por vezes, as dificuldades advêm juntamente do fato de eles serem forçados a encarar situações muito antes do que deveriam. Isso é terrível. Portanto, precisamos fazer com que eles consigam dizer que o rei está nu, que uma maçã é uma maçã, não uma banana. Que sejam capazes, enfim, de enxergar as coisas claramente e ter confiança para dizer o que estão vendo, sem esconder suas angústias e preocupações. É para isso que serve a educação da afetividade. Toda essa parte antropológica e teórica será muito importante para a compreensão das próximas partes do livro.